Olá, boa noite. Esta é a nossa live, nossa palestra número 87, no dia 19 de janeiro de 2022, né? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O tema de hoje, ele é recorrente, né, sobre o despertar da consciência, que é um processo bastante complexo, vamos dizer assim, embora seja um processo natural que todos nós chegaremos lá, né? Não necessariamente na encarnação presente, mas a gente tem sempre que pensar de uma perspectiva além do físico, né? Do mundo físico. Então, do ponto de vista da perspectiva de nós como uma alma encarnada, né? Um espírito individualizado, então a gente ir colocando, né, pequenas doses sobre esse tema tão complexo e tão pouco conhecido é muito importante para que as pessoas possam seguir a sua trilha individual, já que não existe uma receita de bolo, né, intelectual para a iluminação da alma, para o despertar da consciência de cada um de nós. Mas existem algumas coisas que são fundamentais e básicas, né, para que a gente consiga acelerar o nosso processo. Então vamos passo a passo, procurando ser o mais simples e didático possível, né? O primeiro ponto que a gente deve reconhecer é que nós caímos em termos de consciência, né? A nossa humanidade atual do século XX, do século XXI, ela caiu muito na consciência. Então, os especialistas, vamos dizer assim, em termos de consciência, elas admitem isso, né? Que a humanidade ela perdeu a sua capacidade de conexão espiritual, né? Deixa eu mostrar aqui algumas figurinhas só para facilitar. Onde é que está? Aqui. Então, o tema de hoje é a necessidade de desenvolver a intuição para o despertar da consciência. Então, vamos abordar esse tema que é muito importante para o despertar da consciência. Ele tem uma grande conexão com as glândulas endócrinas, né? Que aparecendo aqui nessa pequena figura, né? Pineal, pituitária, tireoide, etc. Então, essas glândulas do nosso organismo que fazem o controle biológico do funcionamento do corpo humano. E as glândulas, elas produzem hormônios, os mais variados, centenas de hormônios, que têm uma grande controle sobre o funcionamento biológico, tanto do corpo humano, como também os seus aspectos emocionais, né? Então, existem hormônios
que trazem alegria, outros que trazem tristeza e assim sucessivamente. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Existe uma outra coisa muito importante, que já é do conhecimento do público, que é a questão dos hemisférios cerebrais, né? Isso aqui está em inglês, mas vocês sabem. Então, as funções, aqui olhando os hemisférios, olhando de cima, então, do lado esquerdo, as funções são de pensamento analítico, lógico, a linguagem ocidental, né, o ABC das línguas latinas, o conceito de racional, ciência e matemática, escrita, números e o controle da mão direita. E as funções do lado direito, do hemisfério direito, é o despertar para a arte, para a criatividade, imaginação, intuição, os insights, que são as revelações, né? Um pensamento holístico, despertar para a música e o controle da mão esquerda. E também uma visão espacial que é processado aqui. Então, quando a gente analisa a humanidade, principalmente a ocidental, e aí você pode perguntar, mas por que a ocidental é diferente da oriental? O mundo, a população ocidental, ela sofreu e sofre uma maior perturbação, atrofia do hemisfério direito, principalmente por causa da linguagem, né? Porque enquanto a linguagem e a escrita nos países orientais, como a China, a Índia, Japão, etc., elas são uma linguagem simbólica. E o símbolo é processado no hemisfério direito. Então, existe uma maior ativação neuronal do hemisfério direito. Enquanto que no mundo ocidental judaico-cristão, o que impera é o alfabeto latino, o alfabeto romano, o ABCD que nós temos. E esse alfabeto simplificado, rápido, ele é processado no hemisfério esquerdo. Então, o que é que acontece? Existe uma superativação do hemisfério esquerdo racional, analítico, no mundo ocidental, e uma atrofia no hemisfério direito intuitivo. A prova disso é que mais de 95% da humanidade ocidental é destra. Significa que o dominante é o hemisfério esquerdo do cérebro. Observe que todos os nossos órgãos múltiplos, como 2 pulmões, 2 rins, eles são órgãos que trabalham de forma equilibrada, vamos dizer assim. Cada um é responsável por 50% da sua função. Enquanto que, a nível cerebral, que é o que faz o controle do nosso funcionamento humano, ele é totalmente desarmonizado. Então, resumindo, isso significa que a humanidade, principalmente a ocidental, ela vive apenas com metade da sua capacidade de consciência, né? Ela é muito mais só os aspectos cognitivos da mente para viver no mundo da matéria. Então, você com esse hemisfério, você vive muito bem no mundo da matéria. Só que o mundo da matéria, ele é um mundo transitório, né? Então, quando a gente dá um passo adiante, a gente, repetindo isso aqui, nossos chakras, que estão ancorados nas glândulas
endócrinas, elas são alimentadas por energias, por frequências, tanto do Sol como da Terra. Também não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Então, para a gente compreender o propósito do tema de hoje, que é o desenvolvimento da intuição como, vamos dizer assim, um passo fundamental para o despertar da consciência, né? Então, o que é o despertar da consciência? Essa é a primeira definição, de uma forma bastante simplificada. É o seu nível de consciência, o nível de consciência de cada ser humano, que determina a sua percepção da realidade. Existe uma realidade que ela pode ser apenas do ponto materialística, né? Então, uma pessoa que tem um nível de consciência que acha que só existe o mundo da matéria, ela só percebe a sua realidade através dos sentidos físicos, né? Ela não tem intuição, não tem outras percepções energéticas ou de outras percepções mais sutis, né? Então, uma outra coisa muito importante que delimita a expansão da consciência são os sistemas de crenças, né? E as maioria das religiões, principalmente as ocidentais, onde a religião é dominadora e dominante, ela é baseada em sistemas de crenças, em regras, né? Então, essas regras também funcionam como limitadores da percepção da realidade. Você vê, por exemplo, no mundo muçulmano, no islamismo, a pessoa pode ter mais de uma esposa, né? Dependendo da situação financeira dele. Não é o monoteísmo. No mundo cristão, isso já não é permitido. Então, é muito importante a gente fazer uma autorreflexão de quais são os véus que estão por trás da nossa consciência, do nosso sistema de crenças, porque a intuição, ela só flui quando você eleva a sua vibração. Então, no estado de vigília, que é o estado da matéria tridimensional, quando a gente diz que está acordado, né? Então a gente tem um nível de percepção da realidade que é praticamente o nível da matéria. Quando a gente dorme, ou quando a gente desencarna, porque na nossa jornada terráquea, nós passamos por muitas e muitas encarnações, né? Ou muitas, de uma forma bem-humorada, muitas encadernações, né? Só que, imagine, a maioria absoluta no mundo ocidental judaico-cristão não acredita na reencarnação, que é um processo natural do divino. E não acredita por uma questão de sistema de crenças, de regra religiosa, né? Seja ela cristã, seja ela judaica. Umas poucas exceções são, aqui no Brasil principalmente, né? As religiões espíritas, espiritismo, Umbanda, Candomblé, e pessoas que têm as suas próprias experiências e sabem que existe o processo de reencarnação, lei do karma, etc. Então, quando a gente está dormindo no plano astral, no estado de sono,
a nossa percepção da realidade já é completamente diferente do estado quando a gente está no estado de vigília. Então aqui a gente já tem uma coisa muito importante, que é acessar as memórias das encarnações passadas. Porque, como você sabe, no estado da matéria, da vigília, normalmente a gente só lembra de momentos do estado de vigília desta encarnação presente. Mas quando a gente dorme, a gente acessa a nossa linha do tempo individualizada, vamos dizer assim, os registros informacionais das nossas vidas passadas e, evidentemente, das coisas mais relevantes, né? Como a gente aqui no estado de vigília, se perguntar o que é que você fez ontem nas 24 horas do dia e da noite, você só vai lembrar, ou vamos dizer, das 12 horas do dia, você só vai lembrar das coisas mais importantes, principalmente das coisas mais negativas, se tiver, né? Você não lembra de outros aspectos, de outras informações. Porque no estado de vigília, a nossa memória, ela tem uma parte consciente, que é a que fica armazenada no hemisfério esquerdo, como nós já vimos, e a parte inconsciente ou subconsciente, como quiser chamar, ela fica num outro campo que você acessa quando você dorme, quando você está na chamada quarta dimensão, que é a linha do tempo. Então, nesse estado de consciência, a sua percepção da realidade já é completamente diferente, porque você já vai, além de acessar a sua memória de uma forma plena, você tem contatos com seres que estão, por exemplo, já desencarnados, né? Pessoas que já morreram, que têm conexão com você, tanto positiva quanto negativa, né? Por isso que tem pessoas que têm sonhos, pesadelos, terror noturno, que são encontros, né, de inimigos, geralmente, né, geralmente de outras encarnações, estão em busca de vingança, etc., né? Então aí é quando surgem as obsessões, as possessões, etc., que na medicina ocidental chama de esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma influência espiritual danosa, que na maioria das vezes, harmonizando os chakras e a pessoa tendo consciência, ela se liberta, porque ela eleva a vibração do seu campo áurico, da sua alma. Bom, então aqui você já percebe uma outra dimensão da sua percepção da realidade. A informação flui entre esses dois estados, esses dois níveis, através dos sonhos, né? O sonho é algo altamente complexo de ser decodificado, porque o sonho ele é simbólico e arquetípico, isto é, ele depende do seu sistema de crenças. Então, por exemplo, uma pessoa que é cristã, é devota de Mãe Maria, então ela encontra um ser angelical, aí ela diz, eu me encontrei com a Mãe Maria, Mãe de Jesus. Mas se a pessoa for uma budista ou um hindu, ela vai dizer, eu me encontrei com Kuan Yin, a mãe do Buda, né? Porque ela tem diferentes arquétipos. Então agora vamos aprofundar a questão da intuição, né? O ser humano, ele nesses dois estados de livre-arbítrio, de dualidade, ele praticamente desconhece o que é a intuição. E ela não flui naturalmente, porque nesses dois estados de consciência,
a pessoa está no regime de livre-arbítrio, de fazer as suas próprias escolhas e, evidentemente, pela lei da ação e reação, lei do karma, arcar com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Então, grande maioria das pessoas, ela fica nesse bate e volta, encarna, reencarna, encarna, reencarna. Até um momento que, vamos dizer assim, ela cansa, né? Desse processo. Então, ela começa a colocar uma intenção ou recebe uma intuição que mexe muito com a sua consciência, né? Isso aconteceu comigo e tem acontecido com tantas pessoas. A pessoa tem um insight, um flash de uma dimensão ou de um estado de consciência divino, mais elevado, que não é o natural desses dois estados aqui. Então, com esse presente que ele recebe do céu, vamos dizer assim, a pessoa começa a um processo de busca, né? Uma busca espiritual. Às vezes é causado por uma doença, por uma perda, ou pela idade avançada, já que se aproximando do desencarne, uma série de fatores, né? Experiências transcendentais, experiência de quase morte, e vários fatores, às vezes uma lembrança de um outro estado de consciência divino. Enfim, existem muitas possibilidades. Então, o primeiro passo, um passo muito importante, é você ter a intenção de acessar esse estado de consciência desperta, que está representado aqui, que quase não se vê nessa figurinha, né? Então aqui nós temos uma figura de um ser humano dentro de uma estrutura cristalina de 2 tetraedros chamado Merkabah. Então isso aqui é uma representação do nosso espírito individualizado. E nesse estado de consciência, ele é um estado de unidade, como você vê aqui, oneness em inglês. Então, nesse estado de unidade, a pessoa encarnada, aqui embaixo, ela sai do mundo da dualidade. E é por isso que Jesus, nas suas parábolas, ele enfatizou tanto o bater na porta, né? Bater na porta que se abrirá, busqueis e achareis. Então, quando a pessoa, pelas razões já mencionadas, começa a procurar por este mundo divino, de onde nós viemos, ele começa a receber ajuda espiritual, tanto de seres do plano astral, dos seus guias espirituais, que muitas vezes são nossos próprios parentes, seres queridos, que nos amam e têm muita sabedoria ancestral. E muitas vezes, ou algumas vezes, a gente recebe informações de seres de luz, dos mensageiros celestiais, que a gente conhece por anjo. Anjo significa isso, mensageiro celestial entre as dimensões. Então, quando Jesus dizia assim, eu, aqui embaixo, Jesus, o Cristo, eu não faço nada, quem faz é o meu Pai que está no céu, é assim que ele se referia ao superior, porque ele tinha uma conexão, vamos dizer assim, de Wi-Fi 10G, né? Fazendo uma brincadeira, né? Nós estamos chegando no 5G, na 5ª geração de internet. Então ele tinha uma conexão onde ele colocava a intenção e recebia a intuição de uma forma muito rápida.
Eu pude vivenciar, experienciar essa situação. Deixa eu virar aqui que já não precisa mais. Então, enquanto eu estava na prisão na Rússia, que eu considero um retiro espiritual profundo, eu tive a oportunidade de vivenciar essa conexão, muito mais do que hoje, né? Você fica no meio do mundo dual, né? Da confusão da matéria. Então, é uma coisa realmente impressionante você ter uma dúvida e colocar a intenção e na noite seguinte você acordar, no dia seguinte acordar com a resposta. E a resposta vem com clareza, não é uma coisa confusa, não é muito clara, né? Como se você estivesse acessando o que eu chamo Google cósmico, né? Que é chamado também conhecido pelos registros etéricos ou a caixa, ou a mente da Terra. Então, nesse planeta Terra, nós estamos, de uma maneira geral, restritos, né, as pessoas normais, ao mundo da vigília, da terceira dimensão e do estado de sono, né? Mas nós temos, nós humanos, todos humanos, por terem a capacidade intelectual, cognitiva do hemisfério esquerdo, racional, e do hemisfério direito, intuitivo, você tem uma capacidade de criar, criadora, porque o que se chama de Deus é o Deus criador, né? Então, o fato de você começar a desenvolver e buscar desenvolver a sua intuição, e na época que nós estamos vivendo, nesse século XXI, de alta vibração cósmica, e com a ajuda de seres de luz que são abundantes, né? Existem inúmeros sites, centenas, talvez milhares de sites, falando de seres de luz, de pleiadianos, sirianos, arturianos e tantos mais, né? Várias pessoas, muito jovens, iluminados, influenciadores digitais, que também falam sobre esses temas, com milhares de seguidores, né? Então, o que eu posso garantir, baseado na minha própria vivência, na minha própria experiência, é que nós estamos num momento planetário fantástico, excepcional, para que a gente consiga desenvolver a nossa intuição, receber a intuição e honrar a intuição. Isso é uma coisa que é muito difícil de fazer, né? Porque a gente foi condicionada a tomar decisões baseadas na lógica tridimensional, nas coisas materiais, né? A gente nunca pensa de uma perspectiva da alma, de uma alma que vai e volta, de uma jornada de muitas encarnações. Então, quando a gente encarna nesse planeta, o propósito da nossa missão nesta encarnação não foi feita a partir do momento da concepção ou do momento do nosso nascimento biológico. Não, é feito ainda no nível do plano astral, quando você é uma alma desencarnada, ela se prepara para continuar a sua jornada evolutiva.
E então é ali que você, com a ajuda de outros seres de maior evolução espiritual, de maior percepção, é que é definido e você concorda com um plano, vamos dizer assim, com metas, objetivos de cumprir naquela próxima encarnação, né? Só que muitas vezes a pessoa afunda na matéria, nas coisas da dualidade e esquece disso aí. Então é por isso que tantas pessoas hoje em dia vivem doentes mentalmente, psicologicamente falando, sentindo um vazio imenso na alma. Por isso que tanta droga, tanto medicamento, que também são muitas drogas ilegais, e tentativas de suicídio, e ansiedade, e depressão, e um monte de coisas, porque a sua alma está vazia. Quando ele dorme, ele sabe o que é que ele veio fazer aqui, qual foi o propósito. Mas depois que ele acorda, ele esquece. Então fica aquele sentimento debaixo do tapete, inconsciente, né, do que ele está falhando, né? Então, é muito importante que a gente saiba que existe as intuições, que a gente pode acelerar o processo. E eu lhe garanto que a melhor forma de acelerar esse processo é através da meditação, da oração, de procurar uma vida simples, sem complicação, sem exageros, procurar contato com a natureza, né? Porque o fato de você estar na natureza, você está sempre em umas frequências mais harmoniosas do que quando você está numa metrópole, né? Que o que afeta mais ali é a parte racional, cognitiva. Então a meditação, a oração com fé, com esperança, né? Ela causa um acréscimo vibracional do seu cardíaco, do seu coração, na direção do alto, porque é o coração humano que alimenta o cérebro e faz a conexão ao eu superior. Então, o fato de você estar na busca espiritual é importante você saber que tem muita ajuda espiritual. Então, eu costumo fazer uma analogia que para cada degrau da nossa escada evolutiva que a gente dá, os anjos descem 10, o nosso eu superior desce muito mais, né? Às vezes cria sincronicidades, a gente é atraída por um livro, por uma palestra, por uma reflexão, né? De tal maneira que isso aí faça você sentir o choque de consciência e despertar, né? O meu processo mesmo, como eu já relatei algumas vezes, em 1985, já há mais de 35 anos, foi ver uma foto, né, de crianças morrendo de fome em Biafra, na África, né? Aquilo ali, para mim, foi um choque de consciência, porque naquela época eu era materialista, não acreditava na reencarnação e só acreditava num Deus bom e justo, né? Então, aqueles milhares de criancinhas negras, esquálidas, né, doentes, morrendo de fome, aquilo ali para mim foi um choque. Eu falei, então tem alguma coisa errada com a minha compreensão de Deus, né? Então foi aí que começou a busca espiritual, que na realidade ela nunca termina, né? É um processo estratégico de muitas encarnações. E o que está acontecendo agora é que tem muitas pessoas despertando, né? Mas a situação
da humanidade atual tão caótica que o cara, em vez de ir embora da sua jornada espiritual para outras paragens, para outras searas, né, ele acaba voltando, né? Muitos jovens iluminados, a gente tem visto aí, né? Ele volta para ajudar, né? É o que se chama de avatar, de um bodhisattva, né, em sânscrito. Então, reforçando a questão da intuição, é importante que você aprenda com dificuldade, porque não é fácil. Aprenda a honrar as suas intuições. É como se fosse fosse Deus falando com você, o seu Deus interno, o seu eu superior, sábio, falando com você. Então é preciso que seja honrada a nossa intuição. E aí muitas pessoas perguntam, mas como é que eu sei que é intuição e não é uma criação da minha mente, né? Então tem alguns atributos, né? O primeiro deles é que ele vem com muita clareza. É uma clareza além do mundo da matéria, é uma clareza a nível da alma, a nível do ser interno. A segunda, ela vem com muito poder. Ela vem com sensação de poder, não é uma coisa com insegurança, não. Ela vem com clareza, vem com poder, e que é bom para a humanidade. Às vezes não é bom para o seu entorno, porque muitas vezes a pessoa até sai da família, desestrutura os negócios e uma série de coisas. Mas a nível de uma humanidade maior do que a sua família, o seu entorno, ela é bom, né? E isso traz, além de um sentimento para você de empoderamento, traz um grande sentimento de realização e que sua vida tem um propósito, né? É um propósito nobre, porque o divino, o grande espírito, ele é uma consciência que está em todo o universo, mas ela cria na matéria através dos humanos. Todos os seres dos vários reinos, do vegetal, do animal, do mineral, eles têm o seu processo de manifestação. Complexo, né? Por exemplo, uma pitangueira vai dar pitanga, uma bananeira dá banana, e assim sucessivamente. Mas ela não tem, apesar de toda a complexidade, que não se sabe a origem, né? A causa primeira, ela não tem a capacidade de criação, né? De transformar uma pitanga numa banana, por exemplo. Mas o ser humano, ele pode, pela concepção cerebral e do cardíaco, que forma um triângulo, né? Ele tem a capacidade de acessar o nível informacional do seu eu superior, na quinta dimensão, e daí o processo criativo. Então, os pleiadianos dizem assim, que o divino, Deus cósmico, né, ele enxerga a sua obra através dos nossos olhos e melhora através das nossas mãos, né? Então, quando a pessoa consegue ter esses insights, essas revelações, a pessoa, ela consegue compreender o que Jesus disse: vós sois deuses, né? Então, meditem sobre isso, né? Façam suas orações
E o MAP, Movimento Ascensional Planetário, que nós vamos estar começando agora, ele é um instrumento fantástico que foi disponibilizado por seres de luz, né, pelos pleiadianos, sirianos e cherokees, com o propósito exclusivamente de ajudar a humanidade a se reconectar, né? Porque as religiões que têm estampada no seu nome religare, religião, religar, na realidade elas são bloqueadoras da expansão da consciência, porque elas são fundamentadas, alicerçadas em sistemas de crenças manipulados e obsoletos. Por exemplo, você pega a Igreja Católica, as tradições evangélicas, todas elas, né? Elas desconhecem, negam a reencarnação. E o fato de você negar a reencarnação é um grande bloqueio, é um muro que você tem na sua vida, porque você acha, acredita, que só tem uma vidinha encarnada, né? Então a vida, para fazer algum sentido, ela tem que ser voltada para a matéria, né? É por isso que existe um livro fantástico de um grande filósofo alemão, Max Weber, que foi considerado o livro do século XX, chamado A Ética Protestante e os Princípios do Capitalismo, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, científico e materialista dos Estados Unidos, na realidade, ele é uma consequência, né, dos princípios materialistas do calvinismo, que nasceu lá, começou lá na Inglaterra, no século XIX, com a Revolução Industrial, né? Então, relembrando e reenfatizando a importância do MAP, Movimento Ascensional Planetário, que nós vamos pedir agora para vocês mudarem, né, o tom. Vamos fechar os olhos, procurar relaxar, sentar ou deitar de uma forma confortável. Não precisa mais ficar olhando para a imagem do celular ou do computador, só escuta a minha voz. Relembrando, como sempre, né, que a gente deixa essa gravação no Instagram e posteriormente no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, e a maioria das pessoas, inclusive, assistem por lá, né? Não é ao vivo. Então, essa meditação, então vamos começar. Essa meditação, todas as quartas-feiras, né, ela é potencializada, mesmo que as pessoas estejam de forma remota, porque é formado um campo magnético, uma egrégora, que nos conecta, né? E isso aumenta muito, né, todo o processo meditativo. Então as pessoas me relatam com frequência, né, o quanto ficam relaxadas, o quanto dormem bem, o quanto têm bons sonhos, né? E isso aqui é apenas uma demonstração, que nós vamos ficar até às 10 horas, mas eu desligo e você fica o tempo que você achar conveniente, ou dormir diretamente, se for o caso.
Então, é para que ela seja feita todas as noites. Se esquecer alguma vez, continua na noite seguinte. Antes de dormir, você se prepara para dormir, faz as suas preces pessoais, todas elas são importantes, são boas. Eu recomendo também a grande invocação que nós vamos recitar juntos aqui, ela é muito linda e muito poderosa. Nós fazemos isso com a ajuda de seres de luz através da sua invocação, né? Existem mantras específicos de invocação, você chama os seres de luz, do jeito que Jesus dizia, quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, quando a gente coloca uma intenção dirigida 3 vezes, você faz a conexão magnética, como fosse uma conexão do seu radioreceptor com o radiotransmissor que você deseja sintonizar, né? Então a gente vai sintonizar através dos mantras com esses seres de luz, essas consciências de luz, né? Importante lembrar que você também está autorizada, né, para ensinar para outras pessoas. Todas as pessoas que quiserem praticar, você pode ser facilitador, um iniciador, né? Está autorizado para isso e todos os seres agradecem. Porque quanto mais pessoas estiverem no seu processo de expansão da consciência, isso vai gerando um efeito multiplicador para toda a humanidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente faz a nossa gotinha, né? Cada ser humano tem uma gota, como aquele passarinho lá jogando uma gotinha num grande incêndio na mata, né? Na floresta. Diz, eu estou fazendo a minha parte. Então é o que eu faço também. Eu estou fazendo aqui a minha parte, a minha gotinha. Então, se cada um faz a sua gotinha, a gente aumenta, né, o volume do oceano, que é divino, né, como mais uma gota. Então, e após a invocação dos seres de luz, você coloca a sua intenção, aqui novamente falando da intenção. Você orienta os seres para a trabalharem naquilo que você deseja, que seja o seu foco de atenção. Que seja a nível físico, emocional, mental, aquilo que você acha que é o mais importante para a sua vida, no seu processo evolutivo, certo? Muito bem. Então, a invocação dos pleiadianos, eu peço que você repita comigo, pode ser baixinho ou mentalmente. O mantra dos pleiadianos é Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Eles vão trabalhar a parte magnética do nosso campo áurico, né? Nosso campo eletromagnético. A invocação dos Cherokees no plano astral é Akita Mani Io, também 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. Os Cherokees, eles fazem limpeza do nosso corpo emocional astral. Limpeza das nossas emoções negativas, vamos dizer assim. E a invocação dos sirianos é Ia Iuma, 3 vezes. Ia Iuma, Ia Iuma, Ia Iuma.
Os sirianos têm um trabalho importantíssimo, que é de limpeza das memórias ancestrais, principalmente de outras encarnações que estão a nível inconsciente, e são os traumas de medo, os sentimentos de culpa, fobias, são coisas inconscientes, medos primordiais, coisas que fazem baixar nossa vibração do nosso campo áurico e do nosso chakra coronário. Então, é esse conjunto, essa equipe espiritual e outros mais que são agregados, vamos dizer assim, que fazem a elevação a purificação do nosso campo áurico, da nossa alma, enquanto a gente está dormindo no plano astral. Então é o momento mais adequado, né, para essa limpeza do nosso campo áurico. Então vocês agora continuem nesse estado meditativo o tempo que quiserem. Eu vou ficar mais um pouco e daqui a pouquinho eu vou desligar o programa do Instagram, mas eu fico aqui pessoalmente conectado, tá bom? Tenham todos uma boa meditação, uma boa noite.